Bom, pessoal, para a gente calcular a mediana, né, de dados agrupados, uma tabela de frequência com intervalos de classe, a gente vai precisar, novamente, calcular a frequência acumulada e se utilizar dessa fórmula aqui, tá bom? Então, a frequência acumulada, como a gente já viu, eu repito a primeira frequência simples e a partir da segunda classe, eu pego essa frequência simples, referente a essa mesma classe, e somo a frequência anterior. Dou um Enter. E esse processo vai se dando para todos os outros. Pego a frequência da mesma classe, mais a frequência acumulada anterior. E aí você vai arrastar esse procedimento. Lembrando que na última frequência tem que bater, né, tem que coincidir os dois valores, né? O somatório da frequência simples com o somatório aqui com esse valor referente na frequência acumulada. Tá certo? E aí, como a gente interpreta essa fórmula aqui para calcular a mediana? O que é que isso significa? Que eu vou, novamente, pegar o somatório da frequência simples e dividir por 2, identificando, no caso, aquele valor na frequência acumulada, aquele valor imediatamente superior ao resultado, tá bom? Menos a frequência anterior, menos a frequência acumulada anterior, tá bom? Depois eu vou multiplicar pela amplitude do intervalo, tá certo? E dividir pela frequência simples, tá bom? Daquela a classe lá, né? Que eu tomei como sendo imediatamente superior a essa divisão aqui. Bom, vamos fazer bem devagar para a gente entender. E aqui depois eu somo, né, o limite inferior daquela classe. Vamos lá para a gente entender. Então aqui vai ficar assim, ó. Igual, né? Depois eu vou colocar aqui MD, igual, e aqui na outra célula eu vou botar a expressão igual, abre parêntese. Vamos primeiro calcular, né, esse somatório dividido por 2. Esse somatório dividido por 2 aqui, no caso, é aquela mesma situação, né? 24, somatório das frequências simples dividido por 2, ou seja, dá 12. O que é que isso significa? Que eu vou olhar, né, lá na frequência acumulada, eu vou olhar para aquela frequência imediatamente superior a 12. Nesse caso aqui, imediatamente superior a 12 é 13. Tá bom? Então, eu vou marcar, nesse caso, essa primeira classe. É essa classe que eu vou tomar como referência para os meus cálculos aqui, nessa forma. Então, aqui MD igual, vou só organizar, botar para cá, igual, e aí eu vou começar a digitar a minha fórmula, tá bom? Então, aqui vai ser o somatório, que deu 12, né? Tá bom? Menos a frequência acumulada anterior. Ora, a frequência acumulada anterior a 13 não tem ninguém, então é 0. Se tivesse alguém, eu colocaria, tá certo? Fechou. Vou agora multiplicar pela amplitude dos intervalos, né? A amplitude é igual para todos, então de 17 para 22 tem 5, de 22 para 27 tem 5, então minha amplitude do intervalo é 5, é esse meu H. Por garantia, eu vou fechar aqui, tá bom? Novamente esse parêntese com essa conta, e vou dividir tudo agora por esse F asterisco. O que é esse F asterisco? É a frequência simples dessa classe aqui que eu identifiquei como sendo a classe mediana. No caso, eu vou dividir por 13. Tá bom? Dou um Enter. Então, nesse caso aqui, o resultado deu 4,615, enfim. Só que está faltando somar o quê? O limite inferior do intervalo, né? Ou seja, nesse caso aqui eu tenho que somar mais 17. Tá bom? Então, volta aqui, ó. Mais 17. É o Lzinho asterisco. Dou igual. Então, aqui minha mediana vai ser 21, né, alguma coisa. Se eu arredondar aqui para duas casas decimal, para uma casa decimal, vai dar aí 22. Minha mediana vai ser 22. Vai diferir um pouquinho, né, dessa primeira mediana, porque novamente os dados estão dispostos, né, em intervalos de classe. Então, houve uma aglutinação do resultado. Tá ok? Então, novamente, é assim que a gente calcula a mediana numa tabela de frequência com intervalos de classe, né? Onde os dados estão agrupados dessa forma. Então, novamente, repetindo, eu vou utilizar essa forma. Para isso, eu preciso calcular a frequência acumulada, tá bom?
identificar a classe mediana, que é dividindo a frequência simples, que é 24, por 2, nesse caso dá 12, aqui embaixo, e aí eu pego a frequência acumulada imediatamente superior a 12, no caso 13, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente vai lá, indo para a fórmula, o resultado do somatório da frequência simples dividido por 2 deu 12, menos a frequência acumulada anterior, no caso, com relação a essa classe mediana, né? No caso, com relação a 13, não tem ninguém, então é 0, vezes a amplitude, que esse Hzinho asterisco, que a amplitude é o intervalo, né? Entre o valor superior e inferior, no caso é 5 para todos, tá bom? Dividido pela frequência simples daquela classe, no caso aqui 13. E aí no final eu somo com o limite inferior desse intervalo, no caso 17. Tá ok, pessoal? Então é assim que a gente faz o cálculo da mediana.